Sempre que enfrentamos um grande problema ou uma grave crise, nós podemos canalizar as nossas energias e focar nossa atenção em 3 objetos diferentes. Podemos focar em nós mesmos, tentando resolver as coisas pela nossa própria capacidade e do nosso jeito. Podemos focar no problema, achando que ele é muito grande para nós e que não conseguiremos passar por ele. Ou podemos focar em Deus, nos firmando e depositando a nossa confiança nele e nas suas infinitas qualidades. Os Salmos nos trazem lições práticas maravilhosas de como os seus autores enfrentaram os problemas e as crises que se abateram sobre eles. Especificamente, o Salmo 5 nos ensina a enfrentarmos os problemas e as crises que se abatem sobre nós, não olhando para nós mesmos, nem tampouco para o tamanho dos nossos problemas, mas sim para a grandiosidade do nosso Deus. A lição principal que este salmo nos ensina é que a nossa fé se fundamenta no caráter do Deus que nós servimos. E neste salmo nós podemos notar, então, 5 características de Deus que fundamentam a nossa fé. A primeira característica do Deus que fundamenta a nossa fé é que ele é um Deus presente. O salmista, ele inicia este salmo, sua oração, seu cântico a Deus, clamando ao Senhor que o ouça. Ele clama que o Senhor, primeiramente, ouça as suas palavras. Ele diz: dá ouvidos, Senhor, às minhas palavras e acode ao meu gemido. Então ele clama que o Senhor ouça as suas palavras. Ele também clama que o Senhor acuda ao seu gemido. Ele está em angústia, em sofrimento, e então ele está clamando e gemendo diante do Senhor. Ele também clama que o Senhor ouça a sua voz. No versículo 2 desse mesmo salmo, ele diz: escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. Então o salmista, ele está aí clamando ao Senhor, clamando que o Senhor o ouça. Mas o salmista declara que ele clamava ao Senhor todas as manhãs. No versículo 3 ele diz: de manhã ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Após clamar, o salmista ficava então esperando com paciência a resposta do Senhor à sua oração. Porém, o salmista tinha certeza de que o Senhor ouvia a sua oração e certamente o atenderia no tempo certo. Portanto, meus irmãos, nós podemos ter certeza de que o Senhor é um Deus presente, que ouve e que atende às nossas orações. Deus está muito próximo de nós, talvez mais próximo do que nós imaginamos. E muitas vezes, quando os problemas são difíceis de enfrentarmos, Deus está ali ao nosso lado para nos ajudar, para nos confortar e para nos dar as condições necessárias para enfrentarmos, então, esses problemas. Então, nós estamos vendo que a nossa fé, ela se fundamenta no caráter do Deus que servimos. Mas a segunda característica também desse Deus que fundamenta a nossa fé é que ele é o Deus Santo. É interessante que o salmista ele inicia essa parte expressando aí a convicção de que, por ser um Deus santo, o Senhor rejeita a iniquidade e também ele rejeita o mal. No versículo 4, ele declara que Deus não se agrada com a iniquidade e com o mal. Ele diz: pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Deus, diz o texto aí, ele não tolera a maldade. Mas também, no versículo seguinte, no versículo 5, diz que Deus também não tolera os arrogantes e os perversos. Aí no versículo 5 ele diz: os arrogantes não permanecerão à tua vista, aborreces
a todos os que praticam a iniquidade. A palavra hebraica usada aqui, na palavra arrogante aí, ela tem o sentido de brilhar e se refere aí a alguém vaidoso que gosta de estar à frente dos holofotes. Deus é o Deus dos humildes, é o Deus daqueles que têm o coração contrito, daqueles que têm o coração quebrantado diante dele. Deus não tolera a arrogância, Deus não tolera a maldade, a injustiça, o mal. Esse é o Deus que nós servimos. Além disso, o salmista também diz que, por ser um Deus santo, o Senhor castiga os enganadores e os corruptos. Aí no versículo 6 ele diz: Tu destróis os que proferem mentira. O Senhor abomina os sanguinários. Ao sanguinário, e ao fraudulento. A palavra hebraica, traduzida aqui como fraudulento, ela se refere a alguém que vive enganando as outras pessoas, alguém que vive ludibriando os outros. Portanto, meus irmãos, nós devemos compreender que o Deus que nós servimos é um Deus santo, é um Deus que ama a justiça, que ama a verdade, mas também é um Deus que detesta a mentira, a iniquidade, a arrogância e que pune aqueles que andam por esses caminhos tortuosos e que não estão vivenciando de fato, a sua santa palavra. Então, neste salmo, nós estamos aprendendo que a nossa fé se fundamenta no caráter do Deus que nós servimos. E a terceira característica desse Deus que nós servimos é que ele é o Deus misericordioso. Embora seja um Deus santo, o Senhor é também um Deus misericordioso, um Deus que se compadece de nós, um Deus que perdoa as nossas falhas e também as nossas fraquezas. Por isso, tendo consciência de sua própria imperfeição, o salmista ele apela à graça e à misericórdia do Senhor. Aí no versículo 7 ele diz assim: Porém, eu pela riqueza da tua misericórdia entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo, no teu temor. A palavra hebraica traduzida aqui por misericórdia, ela é a palavra hesed, que se refere ao amor, à graça, à bondade, à benignidade e à fidelidade do Senhor em relação aos seres humanos. O salmista aqui reconhece que é pela misericórdia do Senhor que nós temos acesso a Ele. Ele também reconhece aqui que é somente pela misericórdia do Senhor que nós podemos adorá-lo. Nós não podemos requerer do Senhor que nos trate de acordo com os nossos méritos, porque nós não os possuímos, mas nós temos que clamar a sua graça e a sua misericórdia. Portanto, meus irmãos, tendo consciência das nossas próprias falhas e fraquezas, nós só podemos recorrer à graça e à misericórdia do Senhor. É somente pela sua misericórdia que podemos nos aproximar dele e adorá-lo em espírito e em verdade. Na verdade, é somente pela sua misericórdia que nós estamos vivos e podemos usufruir das maravilhosas bênçãos que ele nos outorga, pela sua graça, pela sua misericórdia e pelo seu grande amor para conosco. Nós estamos aprendendo nesse salmo que a nossa fé se fundamenta no caráter do Deus que servimos. E a quarta característica desse Deus que nós servimos é que ele é um Deus justo, de acordo com esse salmo. Aqui no versículo 8, o salmista ele inicia essa estrofe clamando ao Senhor para que o Senhor o guie pelo caminho da justiça. Aí no versículo 8 ele diz: Senhor, guia-me na tua justiça, por causa dos meus adversários. Endireita diante de mim o teu caminho, diz o salmista. A palavra hebraica tzedaká, que é usada aqui, traduzida como justiça, ela tem um sentido de justiça, retidão, e descreve um procedimento correto no contexto de um relacionamento. Mas também essa palavra ela se refere àquilo que é eticamente esperado de alguém.
uma vida correta, ética. Então o salmista está pedindo que o Senhor o guie pelo caminho correto, da justiça, da retidão, da ética. O salmista aí no versículo 8, ele pede que o Senhor o guie pela sua justiça. Ele confia que o Senhor é um Deus justo e que a sua justiça é o caminho mais adequado pelo qual ele pode guiar a sua vida. Ele pode seguir na sua caminhada. Ele também pede que o Senhor endireite o seu caminho, que ele não tenha um caminho tortuoso, errado, mas que o Senhor possa endireitar o seu caminho. E aí no versículo 9, o salmista ele contrasta aí a justiça do Senhor com as atitudes e as práticas dos ímpios. No versículo 9 ele diz: pois não têm eles, falando dos ímpios, sinceridade nos seus lábios. O seu íntimo é todo crimes, a sua garganta é sepulcro aberto, com a língua lisonjeiam. Ele diz aqui então que os ímpios são falsos. Ele afirma que os ímpios têm um coração perverso. Ele declara que essas pessoas são caluniadoras e que elas, os ímpios, são também pessoas bajuladoras, enganadoras. No versículo 10, por tudo que foi dito acima, o salmista apresenta uma oração imprecatória ao Senhor contra os ímpios. E ele pede então que o Senhor os declare culpados. Ele deseja que eles caiam por seus próprios planos. Ele solicita que o Senhor os rejeite totalmente. Portanto, meus irmãos, embora seja misericordioso, o Senhor também é justo. E por isso não tolera a arrogância, a maldade e a injustiça, seja de quem for. O Senhor não tem ninguém que seja privilegiado, que esteja acima da lei. O Senhor trata todos com igual justiça. Então nós estamos falando que a nossa fé, ela se fundamenta no caráter do Deus que nós servimos. E a quinta e última característica desse Deus que nós servimos e que fundamenta a nossa fé é que ele é o Deus provedor. Que maravilha nós podemos aprender isso. Na última estrofe aqui do Salmo, desse cântico, que ele entoa ao Senhor, dessa oração que ele profere ao Senhor, o salmista salienta que os que confiam no Senhor regozijam-se nele. Ele diz: mas regozijem-se todos os que confiam em ti. Folguem de júbilo para sempre, porque tu os defendes, e em ti se gloriem os que amam o teu nome. Os que confiam no Senhor, diz o salmista, desfrutam de uma alegria permanente, duradoura. Os que amam o Senhor, no Senhor se gloriam. E aí no versículo e logo mais no versículo 12, o salmista lista os motivos por que nós podemos e devemos nos alegrar no Senhor. Ele diz, primeiramente, nós podemos nos alegrar no Senhor porque o Senhor nos defende diante do perigo. Ele diz, porque tu os defendes. Ainda no versículo 11, no versículo 12 ele diz, pois tu, Senhor, abençoas o justo e com escudo o cercas de tua benevolência. O Senhor nos defende, ele diz, mas o Senhor também nos abençoa. E finalmente ele afirma que o Senhor cuida de cada um de nós. Portanto, meus irmãos, nós podemos nos alegrar, pois nós servimos um Deus provedor, que nos defende, nos abençoa e cuida de cada um de nós. Devemos confiar totalmente no Senhor e lançar sobre Ele todas as nossas preocupações e ansiedades, na certeza de que Ele cuida de cada um de nós. Portanto, refletindo aí no Salmo de número 5, nós podemos aprender algumas lições muito importantes para as nossas vidas. Nós podemos aprender que a nossa fé se fundamenta no caráter do Deus que nós servimos. E nós alistamos então aqui 5 características de Deus que fundamentam a nossa fé nele. A primeira característica é que Deus é um Deus presente, que jamais nos abandona e que nos momentos mais difíceis da nossa vida, Ele está ao nosso lado. Aprendemos também que Deus é um Deus santo,
que requer de nós uma vida igualmente santa e justa. Vimos que Deus é um Deus misericordioso, que não nos trata de acordo com as nossas fraquezas e fracassos, mas de acordo com a sua infinita graça e misericórdia. Também aprendemos que Deus é um Deus justo, ou seja, que não tolera a maldade, a injustiça e a perversidade, mas que julga de acordo com a verdade e a retidão. E, finalmente, nós aprendemos que esse Deus que fundamenta a nossa fé também é um Deus provedor, que cuida das nossas necessidades e nos atende, nos acolhe nos nossos momentos de dor e sofrimento. Portanto, em qualquer circunstância pela qual viermos a passar, por mais grave e desesperadora que seja, podemos confiar plenamente no Senhor, pois Ele é totalmente digno de nossa confiança. Coloquemos nele, meus amados irmãos, a nossa confiança, nesse Deus que é presente, que é santo, que é misericordioso, que é justo, mas também que é um Deus provedor, que certamente estará ao nosso lado em qualquer momento, em qualquer luta pela qual tenhamos que passar. Que Deus nos abençoe, que Deus conforte os nossos corações com essas verdades tão maravilhosas. Muito obrigado